Olá, sejam todos bem-vindos. É o nosso primeiro vídeo, né, do nosso canal. A presença de vocês é muito importante para mim, porque eu acredito que eu vou poder ajudar muitas crianças e que esse vídeo seja uma bênção para todos aqueles que vão assistir, né? É um momento de nós matarmos a saudade, de nós estarmos mais próximos, né? Mesmo que longe, né? Eu queria nessa hora que a gente orasse, que a gente buscasse a Deus nessa hora. Orar é falar com Deus. Então, criança, você pode, onde você estiver, sentado no sofá, na sua cama, no seu quarto, na sala da sua casa, você pode fazer essa oração comigo nessa hora. Vamos orar? Vamos cantar a musiquinha da oração? 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos na outra mão. Vou juntar os meus dedinhos, vou fechar os meus olhinhos e fazer a oração. Ore comigo assim, você pode repetir minhas palavras? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Senhor Jesus, me ajuda a crescer na tua presença. Me ajuda a te buscar todos os dias da minha vida. Me fortalece e me ajuda. Em nome de Jesus, amém, amém, papai do céu. Que bom que você está aqui comigo, viu? E agora chegou a hora muito importante, que é a hora da nossa história, da história bíblica. A história que eu vou contar hoje está na Bíblia. E é uma história verdadeira, você pode confiar, porque a Bíblia é um livro que Deus deixou para que a gente pudesse se aproximar mais dele, pudesse conhecer mais sobre ele. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdadeiro e a gente pode confiar. A história que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo atrás. E ela começa com a história de um menino que cuidava de suas ovelhas. Esse menino amava as suas ovelhas. Ele passava o dia todo cuidando das suas ovelhas. Levava as ovelhas para pastar, levava as ovelhas para descansar, como ele amava aquelas ovelhas. Enquanto ele cuidava das suas ovelhas, sabe o que ele fazia? Ele adorava o Senhor. Ele amava adorar o Senhor. Ele estava lá sozinho, não tinha ninguém perto dele, mas ele separava um tempo para buscar a Deus. Ele separava um tempo para falar com o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas, um Deus que nos ama e que criou todo esse mundo e tudo que nele há. Esse Deus é um Deus santo, perfeito, como Davi, que é o menino que a gente vai falar hoje, amava esse Deus. Nas horas vagas, enquanto ele estava lá, ele buscava. E enquanto ele buscava e orava, ele escrevia músicas. Ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi tinha amizade com Deus, mesmo quando não tinha ninguém perto. Mesmo quando ele estava sozinho lá, no meio do pasto, ele adorava o Senhor. Ele buscava o Senhor. E isso fortalecia o coração de Davi. Certa vez, o profeta Samuel, Deus estava muito triste com um rei chamado Saul. E Deus pediu para que Samuel ungisse um jovem. E ele foi na casa de Jessé, porque Deus havia dito que ele devia ir lá. Quando chegou lá, os filhos de Jessé eram todos fortes, eram todos, robustos. E Samuel foi lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Chegando lá, passaram-se todos os filhos. E Samuel perguntou para Jessé, você não tem mais filhos? Samuel ficou olhando para cada filho, era cada filho forte. Ele dizia, olha, esse tem porte de rei, esse parece ser um rei. Mas Deus falou, não, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Até que o pai de Davi mandou chamar, e ele estava cuidando das suas ovelhas. E quando Davi chegou, Samuel, que era um profeta de Deus, ungiu, derramou óleo na cabeça de Davi. Isso queria dizer que Deus estava escolhendo Davi para ser o rei de Israel. Mas ele não foi logo ser rei, não. A Bíblia conta que certa vez, Davi estava cuidando das ovelhinhas do seu pai. Quando de repente, crianças,
apareceu um grande urso. E aquele urso pegou uma ovelhinha e ia matar aquela ovelhinha. Mas Davi tinha a força de Deus na vida dele. Por que Davi estava cheio da força de Deus? Porque ele orava, ele meditava na palavra de Deus, ele acreditava naquilo que a Bíblia diz. Ele acreditava, ele tinha amizade com Deus. E Deus deu força naquela hora para Davi. E Davi então tomou a ovelhinha daquele urso e não deixou que aquela ovelhinha morresse. Davi, você não pode fazer isso com a ovelha do meu pai. Eu acredito que quando Deus viu o cuidado e o amor que Davi tinha para com uma ovelhinha do seu pai, Deus deve ter pensado, se ele teve cuidado e amor e carinho por uma ovelhinha, o que ele não poderia fazer pelo meu povo? Então, Davi ficou tão feliz porque ele conseguiu pegar aquela ovelhinha e aquela ovelhinha foi salva. Naquela época havia muitas guerras e os irmãos de Davi participavam do exército de Israel. Enquanto eles estavam lá se preparando para a guerra, apareceu um grande gigante. E chegando lá, ele ficou afrontando o povo de Deus, o povo de Israel. O Deus de vocês não é nada, vocês são medrosos, vocês não têm coragem. Enquanto isso, o pai de Davi mandou que ele fosse levar um lanche para os seus irmãos. Chegando lá, Davi viu aquele grande gigante afrontando o Deus de Israel, o Deus que Davi tinha amizade, o Deus que Davi amava, que cuidava dele. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós em qualquer circunstância. Mesmo quando estamos sozinhos, Deus cuida de nós. E ali, Davi olhou aquele gigante e aquele gigante afrontando, chamando o exército de Israel de medroso, que eles eram medrosos. Davi disse, não, Deus, eu já lutei contra um leão e um urso, Deus me deu força. Esse gigante não vai falar isso do nosso Deus, não vai falar isso do nosso exército. Então Davi foi no riacho, pegou 5 pedrinhas e sabe o que ele fez? Ele foi até o gigante com aquelas 5 pedrinhas e ele derrotou aquele gigante. Ele jogou aquela pedra no gigante, o gigante caiu. Sabe, crianças, de onde vinha a força de Davi? A força de Davi vinha do Senhor. Sabe, às vezes nós enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. Agora, por exemplo, todo mundo está enfrentando um grande gigante, que é um vírus chamado coronavírus. Esse vírus é um vírus muito perigoso. E Deus, Ele quer que a gente tenha sabedoria e tenha a força dele dentro de nós. Vocês sabiam que certa vez o rei de Israel, ele ficou muito zangado. Ele queria matar Davi, ele não gostava de Davi, porque Deus havia rejeitado, porque ele só fazia bobeira. E ele começou a perseguir Davi. E sabe, Davi ele sentiu medo. Por várias vezes os salmos de Davi falam que ele sentiu medo. E às vezes a gente sente medo. Mas Davi, quando ele sentia medo, ele buscava o Senhor. E uma das vezes, ele se sentiu encurralado. E ele entrou numa caverna. E ele ficou escondido lá dentro. E ele mandou chamar toda a família dele para ficar junto com ele lá. Sabe, a gente está enfrentando um grande gigante. Ele é grande, mas ele não é maior que o nosso Deus. Ele pode querer fazer com que a gente fique com medo. Mas o nosso Deus tem um controle sobre todas as coisas. O nosso Deus é maior que qualquer doença que alguém pode ter. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele reina sobre tudo. E é esse Deus com o qual Davi tinha amizade. Todos os dias Davi falava com Deus. E por isso Deus fortalecia Davi. E ele se tornava cada vez mais forte. Davi ficou naquela caverna. E sabe o que foi que Davi falou? Sabe o que foi que ele escreveu na Bíblia? Quando estava escondido naquela caverna? Ele disse assim, está no Salmo 57. Deixa eu buscar aqui para vocês. Salmo 57 vai falar assim. Misericórdia, ó Deus, misericórdia,
pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre os seus propósitos. Dos céus ele me envia salvação. Então Davi confiava que ali, né, Deus iria proteger ele iria ficar naquela caverna. Às vezes Davi enfrentou inimigos que ele teve que lutar. E às vezes ele teve que se esconder. Não porque ele era fraco, mas porque era necessário que ele ficasse guardado naquele lugar. E hoje nós estamos enfrentando um grande problema, uma grande dificuldade, um grande gigante, que é esse vírus. Mas Deus é muito maior. Deus reina sobre tudo. Talvez seja um momento para você ficar dentro da caverna, dentro da sua casa, com sua família, criança. Ore todos os dias a Deus, faça como Davi, se fortaleça no Senhor. Ore, peça para Deus te dar força, te dar coragem e fique em casa. Não saia de casa, não vá visitar o vovô e a vovó. Fique em casa, junto com seus pais. Deus quer que você faça isso. Aproveite para fazer brincadeiras novas, criar brincadeiras novas. Aproveite para fazer coisas legais com seus pais. De repente, você faça uma brincadeira na cozinha ou inventa um novo brinquedo. Não serão novas oportunidades. Deus quer que você fortaleça e receba a sua força através dele para enfrentar as dificuldades. Agora, crianças, tem um problema que é maior que qualquer vírus, que é maior que qualquer doença, que é o problema do pecado. Sabe, o pecado nos afasta de Deus para sempre. O pecado, a Bíblia diz que o castigo do pecado é ficará separado de Deus para sempre. Mas Deus nos ama tanto que Ele tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos castigados pelo nosso pecado. Ele enviou seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para limpar o nosso coração de todo mal, nos dar uma vida nova, uma vida com Deus. E através de Cristo, a gente pode ter uma nova vida e a gente pode crescer na nossa amizade com Deus. Se você, criança, já recebeu Jesus em seu coração, ore todos os dias, se fortaleça no Senhor, leia a palavra de Deus. Criança, se você nunca falou assim, Jesus entra no meu coração, faça isso agora e receba a força que só Deus pode dar. Que todo medo, toda ansiedade, toda tristeza, Deus vai transformar em alegria, porque a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Amiguinho, muito obrigado por você estar até aqui agora. Obrigada porque você está assistindo esse vídeo. E se você quiser fazer essa oração entregando a sua vida para o Senhor Jesus, feche os olhos agora, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança que assistiu esse vídeo. Obrigada, Jesus. Receba cada criança que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Limpa o seu coração, escreve o seu nome no livro da vida. Que cada criança que está vendo esse vídeo e fez essa oração comigo, venha crescer em estatura, em graça, em conhecimento e em graça diante de Deus e dos homens. Senhor, fortalece nossa nação. Dê força, Senhor, para que nossa nação fique dentro da caverna, aguardando o socorro do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.